Sabe, eu estava pensando aqui antes da gente começar. Se a gente precisasse entregar as chaves da nossa própria casa para um estranho cuidar, a regra é bem clara, a gente não faria isso. Ah, com certeza não. De jeito nenhum. Pois é. A gente não faria isso só porque a pessoa tem, tipo, um sorriso cativante ou porque é super famosa no bairro, né? A gente ia exigir referências, checar o histórico inteiro, fazer um monte de perguntas difíceis. Exatamente, a gente faz uma investigação completa. Mas, curiosamente, quando o assunto é a gestão da nossa, digamos, casa coletiva, as nossas cidades, os nossos estados, esse rigor todo simplesmente evapora. Evapora na neblina das campanhas, né? É impressionante. Sim, some completamente. E é justamente para tentar resolver essa contradição que o nosso mergulho profundo de hoje foca numa fonte de informação, assim, bastante inusitada. Muito inusitada, mas brilhante. É um e-book super colorido, curtinho, chamado Voto Consciente, um guia para crianças e adolescentes. E a nossa missão na análise de hoje, para quem está acompanhando a gente, é descobrir como esse material desenhado para os mais jovens corta todo o ruído político. Uhum. E serve, na verdade, como a cartilha definitiva que grande parte dos adultos simplesmente esqueceu como usar. E olha, o valor de voltar uma fonte tão primária assim está justamente nessa economia de ruído que você mencionou. Como assim? É que, para quem acompanha o noticiário todo dia, o volume de informações políticas é esmagador. É muito jargão técnico, escândalo para todo lado, umas análises super complexas. Sim, é aquela polarização toda que paralisa a nossa capacidade de pensar direito, né? Isso, exato. E um material feito para quem ainda não tem nem idade para votar não tem o luxo de se esconder atrás de palavras difíceis. Ele precisa explicar como a máquina da sociedade funciona de forma muito crua, muito direta e prática. Então vamos desempacotar essa estrutura. Para que qualquer pessoa entenda a importância de escolher bem, o texto primeiro precisa meio que destruir aquela ideia de que a política é uma entidade abstrata. Sim, ele quebra esse conceito logo de cara. O e-book define o voto não como um dever cívico distante, que é um termo que, vamos ser sinceros, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ninguém acorda pensando em dever cívico. Pois é. Ele define a política como a escolha de quem vai tomar decisões que batem na nossa porta todo santo dia. Tipo, a escola, o hospital, a segurança da rua, o transporte público. É a materialização da coisa toda. E os políticos são definidos só como pessoas escolhidas para representar a população nesses serviços. É, no fim das contas, o equivalente a contratar um gerente para uma empresa, certo? Exatamente. É o conceito de gestão trazido para a realidade material. Quando o debate político adulto acontece, ele frequentemente se perde numas guerras culturais ou numas ideologias muito teóricas. Fica aquela briga de torcida. Bem isso. Já o documento infantil ancora a mente da criança na realidade prática. O voto deixa de ser o ato de apertar um botão numa maquininha e passa a ser literalmente o asfalto da rua, passa a ser a merenda da escola, a vacina no posto de saúde. Coisas tangíveis. Mas para que essa analogia do gerente contratado funcione, o texto faz um alerta no capítulo 2 que é muito direto. Tem uma frase lá que me marcou muito. Qual frase? Ele avisa com todas as letras: nem todo político faz um bom trabalho. Olha, deixa eu trazer o papel de advogado do diabo aqui por um instante. Manda. Dizer isso de forma tão nua e crua para uma criança de 10 ou 12 anos não corre o risco de gerar um cinismo muito precoce nela? Como assim? Porque, geralmente, a gente ensina para as crianças que as figuras de autoridade são seguras, né? O médico cura, o professor ensina, o bombeiro salva. Ah, entende onde você quer chegar. Introduzir a ideia de que o líder eleito pode falhar gravemente não destrói a confiança na própria instituição da política logo na largada. Fiquei pensando nisso. É uma preocupação super válida, mas a gente precisa separar o cinismo de um ceticismo saudável. Certo. Explica melhor essa diferença. O cinismo é a crença de que todo o sistema já está corrompido de vez e, portanto, nenhuma ação importa. Você desiste. Já o ceticismo saudável, que é o que o guia tenta construir, é a compreensão de que as falhas existem, sim, mas elas podem ser mitigadas pela nossa própria responsabilidade na hora da escolha. Ah, isso faz muito sentido. A psicologia infantil, se não for muito bem guiada, tende a criar umas figuras quase messiânicas. A criança acha que o prefeito ou o presidente é uma espécie de pai ou salvador supremo da cidade. O que convenhamos é a exata mentalidade de muito eleitor adulto por aí, né?
Fica sempre esperando um salvador da pátria cair do céu. Precisamente. Então, ao avisar que nem todo político faz um bom trabalho, o texto está meio que vacinando a mente do jovem contra o populismo barato. Ele remove aquela aura de que a autoridade não erra nunca. Tira o político do pedestal. Isso. Se o político pode ser incompetente ou mal intencionado, então o peso de evitar que ele chegue ao poder cai no colo de quem? De quem o escolhe. A falha faz parte do sistema democrático, mas o processo seletivo rigoroso é a nossa ferramenta de defesa. Sensacional. Não é para gerar desespero. É para transferir o poder da mão da autoridade para a mão do cidadão comum. Exatamente isso. O que nos leva diretamente para a questão da filtragem. Já que existem profissionais ruins no mercado da política, como é que a gente evita contratar essas pessoas? É aí que o guia brilha na praticidade. Sim, o material fornece uma metodologia incrivelmente pragmática. Ele lista 4 passos simples do que fazer, tipo pesquisar sobre o candidato, olhar o histórico do que ele já fez de verdade, entender as propostas e observar o comportamento dele. É o básico bem feito. Até aí, tudo faz muito sentido. Mas a lista do que evitar é o que realmente me chamou a atenção. Ah, essa parte é maravilhosa. O e-book alerta explicitamente para as crianças não votarem pela influência de amigos, por fama, por aparência física, por promessas vazias ou por acreditar em tudo que está na internet. É um soco no estômago dos adultos, né? Olha, tem uma ironia muito amarga nisso tudo. A gente tem um livro desenhado com ilustrações super fofinhas para crianças, avisando sobre os perigos de votarem pela fama ou pela internet, sendo que essas são exatamente as armadilhas que capturam e sequestram grande parte do eleitorado adulto hoje em dia. Com certeza. Como é que a gente chegou a esse ponto de precisar que um livro infantil ensine isso para os adultos? A gente chegou a esse ponto por causa de um colapso real do nosso filtro cognitivo na era da economia da atenção. Como assim, colapso cognitivo? É que o adulto médio hoje está inserido numa rotina exaustiva, né? Trabalha muito, tem conta para pagar, e aí ele frequentemente busca uns atalhos mentais para tomar decisões. A neurociência chama isso de heurísticas. Quando o cérebro está cansado, ele substitui uma pergunta difícil por uma pergunta muito mais fácil. Dá um exemplo prático de como isso funciona numa eleição, para quem está ouvindo a gente visualizar melhor. Claro, pensa comigo. A pergunta difícil seria: qual é o histórico de votação desse candidato em relação ao orçamento da saúde pública nos últimos 4 anos? Nossa, isso exige sentar, pesquisar, ler projeto de lei. Exige muito tempo e compreensão de contexto. O cérebro adulto, que já está fadigado do dia a dia, foge disso e substitui essa pergunta por uma bem mais fácil, tipo: esse candidato parece confiável nesse vídeo curto de 15 segundos que eu acabei de ver na rede social. Ou ele fala de um jeito engraçado que me faz rir. Exato. O adulto passa a consumir a política de forma passiva, só engolindo o que o algoritmo entrega na tela dele. A frase de efeito, o corte polêmico do podcast, a dancinha viral, tudo isso exige zero esforço cognitivo. Caramba. É o equivalente a comprar um produto no supermercado só porque a embalagem brilha muito e tem letras garrafais chamativas, em vez de virar a caixa e ler a tabela nutricional miudinha para ver se aquilo é cheio de sódio ou gordura. Essa é a metáfora perfeita. A lista de restrições do guia, de evitar fama, aparência, não acreditar em tudo na internet, é um diagnóstico super preciso das disfunções eleitorais que a gente vê no mundo todo agora. É assustador. O viés de confirmação e a popularidade do algoritmo simplesmente substituíram o debate real de ideias. O que o guia exige do jovem é o oposto disso. Exige uma postura ativa. O ato de pesquisar e olhar o comportamento passado força o cérebro a sair do piloto automático. E tudo isso culmina naquela que o texto trata como a pergunta de ouro para avaliar um candidato, que é: essa pessoa realmente quer ajudar a população? É a pergunta definitiva. É uma pergunta simples, mas que funciona como um teste de estresse muito severo para as campanhas de marketing milionárias, você não acha? Sem dúvida. Porque o marketing político, no fim das contas, é projetado justamente para fabricar percepções, né? Sim, vender uma imagem. Uma equipe competente de marqueteiros consegue forjar uma aparência de liderança incrível, consegue comprar fama nas redes e inundar a internet de promessas esteticamente agradáveis.
Mas a essência histórica das ações de um indivíduo ao longo dos anos é muito mais difícil de falsificar. Verdade. O passado não apaga tão fácil. Exato. Quando você olha para a trajetória de alguém e aplica esse teste de fogo, tipo, as ações dessa pessoa no passado demonstram um desejo genuíno de servir ao público, o castelo de cartas do marketing costuma desmoronar rapidinho. É impressionante. O simples fato de que a gente precisa de uma cartilha para crianças para nos lembrar de fazer essa pergunta tão básica já revela o nosso nível de distração crônica como sociedade. É um choque de realidade gigante, mas que traz uma clareza absurda. Agora, isso levanta uma questão fascinante sobre o papel dos mais novos. Qual? Porque, se o processo de escolha exige toda essa postura ativa de pesquisar e tudo mais, onde ficam as crianças nessa equação? Afinal, elas estão lá lendo o livro, mas não têm idade para ir até a urna. Elas são só espectadoras passivas até completarem 16 ou 18 anos? É bem aqui, no capítulo 6, que o documento dá o salto conceitual mais elegante dele. Ele se recusa totalmente a colocar os jovens no banco de reservas da democracia. Certo. O material redefine a cidadania não como aquele evento chato que acontece a cada 4 anos numa cabine isolada, mas como uma prática contínua que independe totalmente da idade. E ele faz isso listando atitudes práticas, né? O texto fala sobre as crianças buscarem informações com os pais e professores, fala sobre conversar sobre política com respeito nos espaços de convivência, tipo na escola, em casa, na igreja. E, o mais legal, incentivar os adultos a votarem com consciência. Sim, eles viram agentes ativos. Lendo essa parte, a única coisa que me veio à cabeça foi aquela dinâmica clássica do cinto de segurança no banco de trás do carro. Lembra disso? Essa é uma comparação super interessante. Como é que você enxerga essa dinâmica aplicada na política? Pensa em quantas décadas foram necessárias para que a sociedade adotasse o hábito inquestionável de usar o cinto de segurança, principalmente quem ia no banco de trás. Demorou muito tempo, ninguém usava. Tivemos leis rigorosas, tivemos multas pesadas, campanhas de TV com imagens fortíssimas de acidentes. Mas os sociólogos e os publicitários sempre apontam que o que realmente forçou a mudança de comportamento diário dentro das famílias foi a própria criança. Ah, é verdade. A criança aprendia na escola e levava para casa. Exato. A criança aprendia a regrinha de trânsito na escola de forma super lúdica. Aí ela entrava no carro e dizia pro pai, pai, mãe, você esqueceu o cinto, a gente vai bater e machucar. É um choque moral pro adulto. É uma espécie de mentoria reversa, sabe? A criança, por ter absorvido a regra de segurança de forma pura, sem malícia, acaba virando uma auditora moral do adulto. E o que esse guia propõe é transformar os jovens nesses mesmos auditores dentro de casa, mas agora sobre política. Imagina a cena. Fico imaginando. O pai está largado no sofá, assistindo a um vídeo de campanha super raso no celular, e o filho de 12 anos passa e pergunta, pai, esse candidato aí que você escolheu, se checou o histórico dele, ele quer mesmo ajudar a população toda? Nossa, é uma dinâmica de constrangimento positivo maravilhosa e tem um peso sociológico imenso, viu? Por quê? Porque cria um efeito em cadeia de responsabilidade dupla. Quando uma criança faz uma pergunta técnica ou moral sobre o cenário político baseada nas regras desse guia, o adulto simplesmente não pode dar uma resposta preguiçosa. Ele não pode falar, voto nele porque é engraçado. Não pode, ele não pode responder com um meme de internet ou justificar o voto só porque o candidato é bonitão ou famoso. Ele seria desmascarado ali mesmo na sala de estar pelo próprio filho que acabou de aprender no livrinho que isso é errado. Caramba, a pressão é grande. Então, para não passar vergonha e para manter a autoridade intelectual dentro de casa, o adulto é forçado a elevar o seu próprio nível de pensamento. Ele precisa, nem que seja escondido, pesquisar melhor para poder dar uma resposta digna para o filho. A simples curiosidade estruturada da criança já eleva o padrão cívico da mesa de jantar inteira. Muito bom, mas tem um detalhe nessa parte que eu acho que a gente precisa aprofundar, para quem nos ouve entender a complexidade disso. O texto instrui o jovem a conversar sobre política com respeito. Falar é fácil, mas nós vivemos num momento onde o debate público é praticamente uma zona de guerra. Tem famílias que não se falam mais por causa de eleições. É o que mais tem hoje em dia, grupos de família acabando. Como é que um material educativo consegue introduzir a ideia de respeito num ambiente que, muitas vezes,
É dominado pela hostilidade dos próprios adultos ao redor dessa criança. Inserindo a ideia de que a política é, na sua essência, um método de resolução de problemas compartilhados e não um esporte sangrento. Certo. O que o extremismo ensina o tempo todo para as pessoas, muitas vezes de forma implícita ali, rolando o feed das redes sociais, é que o objetivo central do debate político é a aniquilação total do oponente. É destruir quem pensa diferente de você. Destruir o outro lado, exatamente. O guia, ao martelar tanto a tecla do respeito na escola, na igreja, no almoço de domingo, está tentando reabilitar a definição mais clássica e nobre da política. A política existe exatamente porque nós discordamos. É um mal necessário, de certa forma. Se todo mundo concordasse sobre absolutamente tudo, a gente não precisaria de parlamentos, de senadores ou de eleições. A gente ia precisar só de administradores de planilha. O respeito não é só ser educado e falar baixo, é o reconhecimento prático de que, no dia seguinte à eleição, quer seu candidato ganhe ou perca, o seu vizinho que votou diferente ainda vai ser o seu vizinho. A vida continua, né? A vida continua, vocês ainda vão compartilhar a mesma rua, o mesmo hospital público, a mesma rede de esgoto. Ensinar isso para uma mente que ainda está em formação é tentar quebrar o ciclo dessa polarização doentia antes que ele se cristalize na cabeça da pessoa. E isso prepara o terreno perfeitamente para a verdadeira tese central desse material, que é o foco do capítulo 7. O grande ápice do guia. Todo esse processo de desconstruir o ruído, filtrar as aparências, de criar o hábito do debate respeitoso, tudo isso aponta para uma filosofia que, eu confesso, vai frontalmente contra a nossa intuição mais básica de sobrevivência. É uma mudança de paradigma. O texto é super enfático ao dizer que o voto não deve ser pensado apenas no próprio indivíduo, mas em toda a sociedade. A pergunta que guia a decisão muda de figura. Não é mais apenas sobre o currículo do candidato, mas sobre o impacto. A pergunta passa a ser: essa escolha melhora a vida de todos? E por que você diz que isso vai contra a nossa intuição de sobrevivência? Porque se a gente analisar bem a vasta maioria do marketing político moderno, a linguagem é puramente individualista. Ela é focada na dor imediata da pessoa que está assistindo a propaganda. Certo, entendi seu ponto. A campanha chega para o eleitor e diz bem assim: vote em mim que eu vou diminuir o seu imposto. Eu vou proteger o seu emprego. O que você ganha com isso? Tratam a eleição como se fosse um balcão de negócios mesmo. Uma relação de consumo barata. Uma relação de consumo onde o voto é só a moedinha que você usa para comprar um benefício privado. O guia pega essa lógica e inverte completamente o pronome. Ele tira o foco do "o que eu ganho com isso" e exige que o jovem aprenda a perguntar o que nós ganhamos com isso. Esse é o exato momento em que o guia deixa de ser um mero manualzinho de instruções para a criança e passa a ser um tratado profundo sobre empatia estrutural. Empatia estrutural. Explica isso para quem está ouvindo a nossa análise. E aqui, a empatia individual, aquela do dia a dia, é o instinto de ajudar um vizinho a carregar umas sacolas pesadas de compra, ou de doar roupas para uma campanha do agasalho no inverno. É uma ação nobre, com certeza. Super nobre, mas focada no micro, no ali na hora. Já a empatia estrutural, que exige um nível muito, mas muito mais alto de maturidade como cidadão, é o entendimento de que os sistemas ao nosso redor precisam funcionar para pessoas que nós sequer conhecemos. Nossa, isso é poderoso. É escolher propostas que garantam que as ruas sejam seguras não apenas no seu bairro chique, mas no bairro lá do outro lado da periferia da cidade, onde você nunca nem pisou. E isso é extremamente difícil para o cérebro humano, não é? A gente não foi programado para isso. Pensar a pessoa invisível que mora a 20 quilômetros de distância na hora de você tomar uma decisão lá sozinho na cabine de voto. É muito difícil assim, é contraintuitivo, mas é a única crença central que sustenta a ideia de uma civilização a longo prazo. O próprio conceito da palavra república envolve a coisa pública. Exato. República. Se um indivíduo vai até a urna pensando única e exclusivamente no impacto do imposto sobre a sua própria empresa ou na sua própria categoria profissional,
ele não está participando de um processo democrático coletivo. Ele está fazendo o quê, então? Ele está atuando como um lobista dos próprios interesses particulares. Ele está usando o sistema eleitoral para ganho pessoal, mesmo que seja de forma legal. O que o material tenta transmitir para os adolescentes é a compreensão de que o conhecimento só é valioso de verdade quando aplicado de forma ampla. De que não adianta eu estar bem se a cidade está pegando fogo. Exatamente isso. Entender que o bem-estar estrutural da sociedade inteira é a única garantia real de que o seu próprio bem-estar individual vai estar protegido lá na frente, no futuro. Um país melhor começa com cidadãos que entendem essa interdependência lógica desde cedo, e não quando já estão cheios de vícios. Incrível. Olha, recapitulando a nossa exploração de hoje, eu fico impressionado com o quanto a gente pode aprender ao simplesmente remover aquele jargão chato da frente das nossas vistas. É libertador, né? O que parecia ser apenas uma leitura infantil coloridinha para passar o fim de semana, se revelou uma lente de aumento implacável sobre os nossos próprios defeitos como eleitores adultos. Sem tirar nem pôr. Esse e-book ensina de forma muito clara que ser bem informado não é sinônimo de ler relatórios econômicos complexos ou de ficar debatendo teorias acadêmicas difíceis na internet. O pensamento crítico essencial para a manutenção da nossa sociedade exige muito pouco em termos técnicos, sabia? Exige bem pouco mesmo. Mas exige demais em termos morais. Exige a disciplina férrea de não acreditar na primeira promessa fácil que aparece no feed. Exige a energia para investigar o histórico real das coisas. E, principalmente, a coragem de pensar no coletivo na hora de entregar a chave do futuro nas mãos de alguém. E tudo isso nos deixa com um questionamento final inevitável. Uma reflexão que, eu acredito, serve para acompanhar quem nos ouve pelo resto da semana. Opa, adoro essas provocações. Manda aí. Pensa no seguinte cenário. Imagine se, por alguma reviravolta louca no sistema, a partir da próxima eleição, todos os eleitores adultos fossem barrados na porta da sessão eleitoral. Barrados. E a única forma de obter a permissão para poder entrar na cabine de votação fosse ler e passar num teste prático baseado exclusivamente nesse guia infantil. Meu Deus, a maioria ia reprovar na hora. Imagina só, se cada adulto precisasse provar, antes de apertar os botões na urna, que não está votando por influência de grupo de amigos, que não foi seduzido por fama ou estética de internet, que não engoliu aquele ruído tóxico de rede social. Seria um filtro e tanto. E que, acima de tudo, tivesse que provar que a sua escolha é baseada em melhorar a vida de todo o coletivo, e não apenas o seu próprio contra-cheque no fim do mês. Uau! O quão drasticamente o mapa político do mundo inteiro mudaria do dia para a noite? E será que a gente ia demorar décadas para ver as melhorias ou as consequências já seriam sentidas no dia seguinte de manhã? Olha, essa é daquelas perguntas que ficam ressoando muito tempo depois que a conversa acaba. Se nós não hesitamos nenhum segundo em checar referências e exigir um currículo impecável para entregar a chave da porta da nossa casa para um estranho, por que diabos a gente continua aceitando muito menos do que isso na hora de entregar as chaves do saneamento, as chaves da educação e da segurança de milhões de pessoas? É o grande paradoxo. Pois é. Fica esse excelente ponto de reflexão para todo mundo que acompanha a nossa análise de hoje. Foi um debate denso, cheio de puxões de orelha, mas muito, muito necessário. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo mergulho profundo.